Fala, seus otakuros, beleza? É o John Edenos aqui e vamos falar a respeito do capítulo 1076 para quem quer acompanhá-lo no mangá, nunca viu pelo mangá e quer dar uma olhada após assistir o anime. É o mangá 1049, tá certo? Então, se você não viu ainda o mangá ou se você tá querendo dar uma avaliada novamente, né, e não lembra qual capítulo, é o 1049, tá certo? Então vamos lá, a gente começa aqui com o Kaido, né, a infância, a gente tem um flashback aí do Kaido, né, e a gente vê, assim, o background do Kaido, que é muito, né, eu acho que por ele ter sido sempre forte, né, ele sempre foi forte, então ele sempre foi utilizado pelas pessoas, né, a princípio nem sempre ele foi um pirata, um bandido, mas eu creio que ali não ficou muito claro, mas pelo que eu entendi ali, eu creio que ele foi utilizado pelo reino de vodka lá, né? Aquele reino vodka lá, que provavelmente ele trabalhava para o reino, né? E ele fazia algumas coisas ali meio, como podemos dizer, meio obscuras, né? Eu acho que ele era tipo um CP9, do governo mundial, né? Que fazia o trabalho sujo, né? Aquelas coisas meio encobertas. Então, na minha interpretação, tá certo? Eu entendi que o Kaido era mais ou menos uma CP9 para o Reino Vodka, né? O Reino de Vodka, tá certo? Então, ele desde pequeno já lutava, já fazia muita coisa. E aí, né? A gente vê aquela outra parte ali, né? Onde o Kaido está sendo ele tá algemado ali na frente do rei, né? O que me deixa ainda mais com essa sensação de que ele era um funcionário ali, alguma coisa assim do reino, né? Então ele tá ali diante do rei e, né, aparentemente ele tá muito, ele assim, a forma dele tá ali parece que ele conhece bem aquelas pessoas, né? E aí depois ele ainda fala, né? Aparece um marinheiro lá falando que se entregasse o Kaido, o reino poderia entrar na Reverie, né? E aí a gente tem ali ele falando, né? Que não quer ser usado como um acordo político ali, né? E aí mais para frente, né, a gente tem o Kaido, né, durante alguns tempos ali, ele é preso e sai, ele fica com fome e volta, né, o cara acha que a marinha é só para ter um banquetezinho ali, né, pô, não tenho o que comer, vou ser preso, depois eu saio, né, para ver o tanto que o poder do Kaido é grande, né, inclusive mostra lá também aquele cartaz de recompensa, né, 70 mil. Eu vi aí algumas pessoas, né, comparando ele com a Nico Robin, né, com a Nico Robin com um cartaz ali de 79 mil, ela com 8 anos, né, 8 anos, e o Kaido com 13. Então, assim, mas, obviamente, gente, lembrando que recompensa não é sinônimo de força, né? É sinônimo de risco, de perigo, principalmente para o governo mundial. Então, assim, a Robin, ela sabia ler poneglyphs e ela tinha informações, ela tem informações, né, muito perigosas, que não pode cair em mãos erradas, né? Então, a Nico Robin, ela já tinha desde criança, não quer dizer que ela era muito forte, que ela era capaz de derrubar todo mundo na porrada, não, mas ela tinha um risco muito grande, por isso que ela recebeu uma recompensa muito alta desde pequena, né? O Kaido não, o Kaido, ele, não sei se nessa época ele já tinha algumas informações, que ele parece ter muitas informações boas, né? Ele sabe muito a respeito de algumas coisas aí, século perdido talvez, né? Ele aparenta saber bastante de Joy Boy, apesar que essas informações ele, né, recebeu, possivelmente a maior parte deve ter vindo do King, ok? Então, assim, eu não sei até que ponto o Kaido tinha informações relevantes, né? Mas o que tudo indica é que aquela recompensa era por conta da sua força exclusivamente,
né, pelo que ele era capaz, o risco que ele era capaz de oferecer em questão de força bruta, não em questão de informação, tá certo? Então é isso aí. Aí o Kaido, né, logo depois, né, o Barba Branca, né, chama o Kaido ali para entrar, né, e diz que o seu capitão, o Rocks de Xereca, ele estava interessado no Kaido, né, e aí ele entra para os Rocks, e aí depois nós vemos algo muito interessante, né, que a gente meio que entende o que aconteceu, né, naquela grande guerra de God Valley, né? A gente vê ali a Big Mom lá na... Ai, eu esqueci o nome da ilha agora. É uma ilha... eu sei que tem a ver com a colmeia, né? Que tem um monte de buraco, eu esqueci o nome. Enfim, tá naquela ilha lá da Caveira. A Ilha da Caveira, a gente vê a Big Mom lá, né? E o pessoal ali, uns figurantes falando que os Rocks foram derrotados, né? E a Big Mom tá lá nessa ilha, né? Que é a ilha onde o Barba Negra fica atualmente, ok? Então a Big Mom está lá e ela está procurando o Kaido, ou seja, esses dois não devem ter participado desse enfrentamento que houve em God Valley, ok? De um lado tivemos o Garp e o Gold Roger, né, trabalhando juntos, e do outro lado os Rocks, né, a tripulação dos Rocks. Então, provavelmente o Kaido e a Big Mom não participaram, né? Possivelmente também Chique e o Leão Dourado também não participou dessa guerra. Possivelmente eles estavam fazendo coisas ali, cada um no seu canto, um resolvendo uma coisa, outro resolvendo outra, né? E possivelmente quem participou da guerra lá foi, né, talvez o Capitão John, né? Talvez essa galera que depois não fez nada de interessante, né? Então, assim, o Chico Leão Dourado, ele, né, chegou a enfrentar o Gold Roger depois desse conflito aí, né? Mas foi preso. Aí Big Mom, né? Big Mom, ela virou uma Yonko, né? O Kaido virou um Yonko, o Barba Branca virou um Yonko. Então, possivelmente, esses aí, eles não participaram, né, desse enfrentamento. Eles deviam estar em outro lugar. E aí, possivelmente, só quem estava lá era o Rock de Xereca e alguns outros ali, né? Como o Capitão John, agora eu esqueci o nome do outro lá do Machado. Enfim, possivelmente alguns deles, todos eles não estavam. E eu acredito que esse período aí foi o período em que o Kaido foi atrás do King, né? Porque logo após a gente já vê, né, o Kaido ali junto com o King em Wano, né? E aquela velha lá que eu também esqueci o nome, falando ali, dando discurso e tal. E aí ele tem, né, ali depois, ele já tá com os Piratas das Feras ali, né? Já tá com um grande grupo ali, né? E ele dá aquele discurso, e é interessante, né? Assim, que ele fala a respeito, né? Que tem muita gente que faz guerra pela paz, né? Mas ele não, ele vai mudar o mundo, né? E isso é sinônimo de liberdade e igualdade, se eu não me engano, ele falou isso. Então, assim, a gente vê como os valores deles são subvertidos, né? Então, assim, e é interessante isso, porque, né, as pessoas muitas vezes elas não vêm com esse aspecto de mal, né? Eu sou mal porque eu quero ser mal, porque eu gosto de ser mal. Não. Muitas vezes elas vão ali envolver outras pessoas com um discurso, né? Um discurso desses assim, né? Um discurso que é bonito. A gente, vamos lutar pela igualdade aqui, né? Mas a gente sabe que o resultado é outro, né? É outra história. E aí nós vemos ali depois, né, a água de Zou chegando em tudo quanto é lugar, né? E meio que reunindo todo mundo, né? A água foi arrastando uma galera e foi levando todo mundo ali pro final. E é interessante isso porque
a água apagou o fogo, né? Então o pessoal ficou mais tranquilo, né? E aí eles concentraram, né, aquele momento ali, as suas esperanças todo na luta entre o Luffy e o Kaido, né? Então virou uma plateia gigante ali, né, entre esses dois aí, que enquanto tinha muito fogo ali, né, eles acabavam que estavam mais preocupados com a sua própria vida, né? Então, assim, eles ainda pensavam ali no Luffy, tal, o Ryogoro fez os discursos e tal, mas, né, eles não conseguem dar essa atenção. E agora eles estão dando toda essa atenção e é muito bom ver isso, porque eles, né, estão vendo ali o momento da libertação chegando, né? Isso vai ser excelente, não, quer dizer, já foi, o Luffy já derrotou o Kaido, né, e aí depois nós vemos ali, né, as nuvens cessando e o Momonosuke, né, ele cria as nuvens, e o Kokonosuke, é um cocô esse moleque, cara, eu achei muito ruim a forma como ele foi trabalhado, né, porque esse momento eu não senti nenhum impacto, sabe, aquela coisa dele. Caraca, finalmente ele conseguiu criar. Eu achei muito ruim porque ele teve muitas vezes essa coisa de eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, aí tem um flashback e ele, agora eu vou conseguir, e muitas vezes ele não conseguia nada. Então, assim, foi muito repetitivo essa questão, né, dele ficar flashback, eu não consigo, flashback, eu vou conseguir. Eu não consigo flashback, vou conseguir. Eu não consigo flashback, você tá entendendo? Ficou muito repetitivo e eu achei que, né, quando finalmente aconteceu, quando ele finalmente consegue fazer alguma coisa relevante, eu achei que não foi impactante, não foi interessante ali. Ficou um negócio, né? Eu acho que você já devia até ter conseguido isso antes, né? A gente fica com raiva do personagem, não fica, caraca, finalmente ele conseguiu, diferente do Luffy, né? O Luffy, ele derrota o Kaido e a gente vibra, né? Eu acho que faltou um pouco isso pro Momonosuke por conta dessa coisa de, né? Foi muito repetitivo esse lance dele aí, né? E aí eu achei interessante também, né, a forma como o Kid e o Law, né, eles estão ali torcendo, né, e cara, eu acho que o Kid e o Law não teriam chance alguma contra o Kaido, cara. Se eles tivessem ficado com o Kaido e o Luffy com a Big Mom, eu acho que eles não teriam chance alguma, cara, porque realmente o Kaido, ele tava muito acima, né, apesar que a Big Mom não é de se jogar fora. Mas eu acho que até pela fruta dele, talvez... Cara, eu não sei, eu não vou saber explicar, mas eu acho que eles não teriam chance, né, numa briga entre o Law e Kid, né, o Bilal e o Kid Desgraça contra o Kaido, ok? Creio que deu para entender agora, né? E aí a gente vê lá aquele dragãozão. Eu não tinha entendido, eu vi o mangá, eu não tinha entendido. No episódio passado, né, eu não entendi muito bem. Eu achei que ele tinha crescido muito, né, e aí ele estava muito grande e possivelmente emanando tanto calor que ele tinha virado de fogo, né. Mas agora a gente deu para entender, né, que na hora que o Luffy usa o Ryu, o hack vai quebrando, né, todo aquele... ele montou como uma espécie de avatar, né, e aí aquele avatar ali no formato de dragão e tal, de fogo, né, e aí quando o Luffy quebra aquele avatar, ficou a minhoquinha lá no meio, assim, pequenininha. Ficou estranho isso. Enfim... aí, então era um avatar. Quando eu li no mangá, eu não tinha entendido, né? Porque lá aparece também assim o dragão maior e um dragão pequenininho dentro, né? Mas eu achei que, sei lá, eu não tinha entendido que era um avatar, né? Mas com a animação, né? Com o anime mostrou bem essa questão, né? Do Ryu ali quebrando todo o avatar.
e saindo de dentro, né, o Kaido original. Então acho que na animação só agora que eu fui entender essa questão, né? E eu fiquei até me perguntando isso, né? Pô, caramba, o bicho cresceu muito. Como é que cresce tanto assim? Desde quando o usuário pode escolher o seu tamanho, né? O tamanho que ele vai ter. E aí, assim, o Luffy com a borracha, a gente entende o porquê. Mas o Kaido, eu fiquei meio assim, né? Sem entender. E só agora é que eu vim entender o real motivo, né? Ele tava ali, era um avatar. E aí nós temos a última cena ali, né? Que é o Kaido caindo, assim, ele falando pro King ali, né? Que Joy Boy vai ser a pessoa que o derrotar, né? Então, assim, eu acho que isso fica meio ambíguo, né? Porque a gente não sabe exatamente se o Kaido ele tinha esperança do Joy Boy aparecer e ele sabia que quando o Joy Boy aparecesse, né, ele seria derrotado, ou se ele estava fazendo tudo aquilo, né? E a única certeza dele é que, pô, se alguém for maior que eu, com certeza é o Joy Boy. Né? Então eu não sei ao certo, eu não sei se ele esperava ser derrotado pelo Joy Boy ou se ele se achava tão grande que a única pessoa que ele acreditava que poderia derrotá-lo seria o Joy Boy. Né? Isso eu fiquei ali meio na dúvida, tá certo? E aí nós temos, né, um preview, né, no final ali. Eu gostaria de falar sobre o preview, né, que eu não tô falando nada aqui a respeito do mangá lá pra frente, eu tô falando do preview, que já tá lá no anime, ok? E eu achei estranho, porque o Luffy cai, né, já a princípio aparece ele caindo, mas no preview aparece o Yamato segurando o Luffy. Aí o Luffy tá normal, ele não tá velhinho, o que aconteceu ali? Como assim? Ele não era pra estar todo velho, enrugado? Toda vez que ele usa o Gear 5 ele não fica enrugado? Por que que... não entendi muito bem o porquê que... Apesar que esse drawback é só de 30 segundos. Talvez demorou mais tempo ele caindo, ele ficou velhinho lá em cima, e aí quando chegou no chão, o drawback acabou, de 30 segundos. Pode ser. Não sei, vamos ver se vai ser explicado isso aí, galera. E olha só, para quem me acompanha aqui no canal, para quem assistiu até esse momento aqui, terça-feira eu vou publicar um vídeo aqui a respeito de uma teoria minha sobre o poder proibido dentro da Marinha, né? O poder que é tabu na Marinha, né? E vamos falar aqui um pouquinho dessa guerra final que vai ser insana, tá certo? Então, uma teoria minha aqui. Eu espero que vocês acompanhem e assistam aí, beleza? E já vai compartilhando aí, porque eu vou soltar uma informação quente, meu amigo. Quer dizer, não é nem teoria, é spoiler. Não é teoria, é spoiler, tá certo? Então, já chama aí seus amigos, já fala aí para todo mundo e fica esperto, se cadastra, ativa o sininho para você ficar sabendo quando esse vídeo vai sair. O que vai sair na terça, você já sabe. Na verdade, você já sabe. Mas você pode acabar esquecendo. Então ativa a notificação aí, porque vai ter spoiler da guerra final aqui, beleza? Então se liga aí. Falou!